Você sabia que você tem potencial para ser de 5 a 12 centímetros mais alto, independente da sua idade, mas nunca usa esse potencial? Isso porque geneticamente você foi pré-programado para atingir uma certa altura, mas devido a alguns fatores-chave que não dependem da sua genética, você não consegue atingir a sua altura máxima. A sua genética é responsável por apenas 80% da sua altura. Os outros 20% é a chave que falta para desbloquear o seu crescimento máximo. Você não ouviu errado. A sua altura atual pode estar 12 centímetros menor do que poderia ser, ou até mais. Neste rápido vídeo eu vou te revelar o método natural para ficar de 5 a 12 centímetros mais alto, atingindo o seu potencial máximo de crescimento. E se sentir cada vez mais confiante em você mesmo, com autoestima lá no alto. Tudo isso sem precisar gastar dinheiro com consultas médicas, tratamentos hormonais ou cirurgias malucas. Oi, meu nome é Paulo César, mais conhecido como Paulinho, tenho 27 anos e fui de 1,61 de altura para 1,73 m. E agora eu vou te revelar como eu consegui crescer 12 centímetros após ter completado meus 21 anos de idade. Se você está aqui agora, está na hora de você também dizer chega. Chega de apelidos maldosos sobre a altura. Chega de se sentir fraco, inferior às pessoas mais altas. Chega de ser o baixinho do grupo. Chega de baixa autoestima e de se sentir vergonha de você mesmo. Eu sei que você acredita que é impossível aumentar sua altura naturalmente, principalmente após os 21 anos. Eu também pensava assim, mas afirmo que este é um falso conceito que todos os médicos e a indústria farmacêutica tentam implantar na nossa cabeça para faturar bilhões de reais nos vendendo consultas e tratamentos caros que, na verdade, são uma falsa solução, que trata apenas os sintomas e não a causa do problema. Veja como o Tiago, que tinha vergonha de falar em público e era zoado pelos amigos, descobriu um método que eu vou te mostrar agora e cresceu e conseguiu mudar de vida. Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Tiago e eu estou gravando este vídeo para dar meu depoimento do forma como ficar mais alto. Bom, eu adquiri este produto há um mês atrás, mais ou menos, e estou tendo ótimos resultados. Eu adquiri este produto pois eu tenho uma baixa estatura e eu tinha muita vergonha de falar em público. E na época de escola, eu acabava sendo zoado pelo pessoal porque eu era pequeno. Então, eu adquiri este produto para ver se resolvia este problema. E por incrível que pareça, está resolvendo. Eu estou percebendo que eu estou crescendo cada vez mais. Eu descobri esse método de maneira inesperada em um momento muito crítico da minha vida. Eu sempre fui uma criança comum, gostava de games, de animes e de jogar futebol com meus amigos, mas no início da minha adolescência começaram os meus problemas. Aos 13 anos de idade eu percebi que todos os meus amigos estavam ficando mais altos. Na verdade, eu nunca imaginei que isso seria uma das piores coisas que me aconteceria. Aos 14 anos e com 1,54 de altura, meus amigos começaram a me colocar apelidos nada agradáveis. Até meus parentes me zoavam por ser baixinho, eu me sentia muito mal quando chegava perto do grupinho de amigos e eles me chamavam de pintor de rodapé, tampinha, touquinho e outros apelidos que não gosto nem de lembrar. O pior era quando isso acontecia em lugares que tinham muitas pessoas. Era só eu chegar no lugar e eles meio que de zoação já me cumprimentavam por esses apelidos. Eu entrava na brincadeira, mas por dentro eu me sentia muito mal. Isso foi acabando com minha autoestima, eu sempre tive a esperança de crescer mais, porém, após 2 anos, eu tinha crescido apenas 3 centímetros e estava com 1,57 de altura aos 16 anos. Até as garotas da minha idade estavam ficando mais altas do que eu. Inclusive a garota que eu sempre fui afim, ela se chama Michelle e nós morávamos na mesma rua. Nessa época, Michelle estava visivelmente acima dos 1,60 de altura. Quando a gente estava bem pertinho, eu podia perceber que ela estava uns 3 a 4 centímetros mais alta que eu. Neste ponto, eu comecei a ficar mais retraído e não queria sair de casa. Meus amigos estavam ficando com garotas, curtindo, e uns começaram até a namorar. E eu não conseguia nem sequer conversar com as garotas, pois eu sentia muita vergonha de ser mais baixo. E por algum motivo que eu não sabia na época, elas preferiam os caras mais altos. Sem perceber, eu acabei me afastando de amigos e parentes e sobrou apenas um amigo com quem eu falava muito de games. Essa minha baixa autoestima se arrastou até eu completar os 19 anos. Dentro desses 3 anos eu cresci só 3 centímetros, ficando com apenas 1,60 de altura. Nesta época eu não sabia o porquê que a minha vida estava tão ruim.
Eu me perguntava por que eu me sentia tão mal com a minha altura, por que as pessoas não me respeitavam, por que as garotas escolhiam os caras mais altos, por que estes caras mais altos pareciam ser superiores e levavam vantagem em tudo. Hoje em dia eu sei muito bem o porquê. Como vocês podem ver nessa matéria da BBC, estudos comprovam que as pessoas mais altas realmente levam uma grande vantagem. Na matéria diz: do alto de seus 1,93 metros, Abraham Lincoln faria Barack Obama ter que olhar para cima. Mas mesmo o atual presidente dos Estados Unidos é 8 centímetros maior do que a média dos homens americanos. Um estudo recente da Universidade de Groningen, na Holanda, descobriu que ao longo da história, os candidatos à Casa Branca que eram mais altos realmente acabaram recebendo mais votos. Para além da corrida presidencial americana, homens e mulheres de grande estatura geralmente são considerados mais dominantes, saudáveis e inteligentes, e têm mais chances de serem escolhidos para empregos mais competitivos, segundo uma pesquisa realizada pelas universidades de Amsterdã e de Oxford. Os mais altos também ganham melhor. Além das pessoas altas levarem vantagem por passar a impressão de serem mais poderosas e serem mais respeitadas, existem vários estudos científicos que comprovam que 90% das mulheres realmente escolhem os caras mais altos instintivamente, como aponta esta matéria. Se você acha que os homens mais altos têm mais confiança, mais atitude e imponência, saiba que eles contam mesmo com essas características. Pelo menos segundo a pesquisa realizada pela psicóloga e terapeuta de casais Catherine Cardinal, autora do livro Men to Run From, que afirma que existem realmente muitas diferenças de personalidade entre os homens altos e os mais baixos. De acordo com a pesquisa, aqueles que possuem mais centímetros de altura saem na frente quando os assuntos são sedução, poder e sucesso. Homens altos são mais populares, são fisicamente dominantes e possuem mais facilidade de serem aceitos em grupo. São mais atraentes. Pesquisadores da Universidade de Liverpool descobriram que homens maiores fazem mais sucesso, pois parecem ter genes melhores e virem de família de boa condição financeira. São mais ricos. Os homens mais altos costumam ganhar 1,5% a mais do que um colega baixo por aparentarem ser mais poderosos e inteligentes. E como se não bastasse, até nos esportes os baixinhos sofrem por ter uma desvantagem em relação aos mais altos. Neste trecho da matéria diz: não é preciso olhar para além da quadra de basquete ou da pista de corrida para perceber que ter pernas compridas é uma vantagem em muitos esportes. Obviamente, elas percorrem o chão mais rapidamente e chegam mais longe. Além disso, em modalidades como o futebol americano, os jogadores mais altos conseguem olhar por cima dos rivais, o que facilita o passe. Claro que em vários outros esportes, como o futebol, os jogadores mais altos costumam levar vantagens. Também no basquete, no vôlei, e para ser um bom goleiro, a altura é um pré-requisito. Ou você é alto ou nem chega ao profissional. E foi aos 19 anos, sem autoestima nenhuma, sentindo toda essa angústia na pele, que eu cometi o erro número 1, que toda pessoa insatisfeita com a altura comete. Eu decidi procurar ajuda médica. Marquei minha consulta com um endocrinologista chamado Dr. Vinícius. Eu cheguei na primeira consulta todo empolgado e contei para ele a minha vontade de crescer. Ele me disse que nós homens só crescemos até os 21 anos, no máximo, e as mulheres crescem até os 18. Dr. Vinícius me passou alguns exames e raio-x para determinar se meus ossos ainda poderiam crescer. Com os resultados em mãos, ele diagnosticou que a minha idade óssea estava normal e que eu tinha menos de 2 anos para poder crescer mais. Ou seja, quando eu completasse os meus 21 anos, já era, eu não poderia mais crescer. Segundo o meu médico, eu cresceria de 5 a 10 centímetros se seguisse com um tratamento de hormônios sintéticos e suplementos. O tratamento custou caro e alguns dos suplementos eram difíceis de encontrar no Brasil. Isso sem contar o valor das consultas que eu tinha que fazer periodicamente e outros gastos referentes ao tratamento. Eu, com pouca informação e acreditando nas promessas do médico, decidi arriscar tudo nesse tratamento e, muito empolgado, gastei praticamente todo o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha. E, para minha surpresa e decepção, os resultados foram péssimos. Eu me lembro que foram exatamente 1 ano e 5 meses de sofrimento com tratamento hormonal e suplementação para ganhar apenas 1 centímetro de altura. Foi um fracasso. Eu tive que encerrar o tratamento porque não tinha mais dinheiro para bancar e não tive os resultados prometidos. Agora imagine,
como eu me senti após este fracasso. Foi a pior fase da minha vida. Completei meus 21 anos e estava com apenas 1,61 de altura. Eu realmente acreditava no que não era possível crescer após os 21 anos de idade. Já tinha perdido as minhas esperanças. Eu estava com apenas um amigo, não tinha namorada, estava ficando cada vez mais deprimido e só saía de casa para trabalhar e quando chegava ficava trancado em casa. Meu único amigo, Ricardo, me vendo naquela situação, praticamente me obrigou a ir em uma festa com ele. Era aniversário de um antigo amigo e Ricardo disse que seria bom para mim rever o pessoal e que isso poderia me animar um pouco. Mal sabia ele que as coisas só iam ficar pior. Ao chegar na festa, eu percebi que todos estavam realmente bem mais altos que eu. Foi a primeira coisa que eu reparei. Mas depois de algum tempo estávamos todos sentados, tomando cerveja e conversando normalmente sobre os velhos tempos. Eu estava me sentindo bem na medida do possível. Até rolou um pouco de zoação sobre a minha altura, mas eu já esperava por aquilo. Eu quase me esqueci da minha angústia pela minha altura, até que ela chegou. Sim, a Michele, a garota que eu sempre fui afim, chegou na festa. Ela havia se mudado na minha rua e eu não a via pessoalmente há uns 2 anos. Michele estava mais alta, devia ter uns 7 centímetros a mais que eu, ou seja, eu tinha 1,61 e ela estava perto dos 1,70. Mas o pior nem foi isso, porque a maioria das garotas eram mais altas do que eu. O que me deixou para baixo foi o fato dela estar acompanhada pelo seu namorado. Ele era maior que ela, devia ter na faixa de 1,75 de altura. Isso fazia dele muito mais alto do que eu. Ao me ver, Michele já veio logo me cumprimentando e me apresentou seu namorado. Ao apertar a mão dele, eu precisei olhar para cima para me apresentar. E isso me fez sentir inferior a ele. E para acabar ainda mais com a minha noite, Michele disse em voz alta perto de todos a seguinte frase: "Você sumiu. O que você anda aprontando da vida, tampinha?" Ouvir essas palavras da garota que eu sempre gostei foi destrutivo. O pessoal deu uma zoada e eu, muito sem graça, dei uma resposta meio vazia que nem me lembro exatamente o que foi. Mas foi tipo, "Tô fazendo nada não, e você?" Eu sei que ela não fez por mal, aliás, ninguém faz. O problema é que as pessoas que não sofrem com a baixa estatura não fazem nem ideia do que nós passamos e o quanto os apelidos nos destrói por dentro. Minha noite estava acabada. Eu nem me despedi do pessoal e fui embora mais depressivo do que quando cheguei. No outro dia, Ricardo veio me perguntar por que eu tinha ido embora e eu contei tudo a ele. Desabafei e contei dos meus problemas por ser baixo. Eu sabia que ele não ia ficar me zoando. Afinal, ele estava vendo o meu sofrimento. E nós não éramos mais crianças. Ricardo entendeu a minha situação e tentou me animar, mas era inútil. Eu estava literalmente no fundo do poço e me afastei mais ainda das pessoas, inclusive do Ricardo. Uns 3 meses depois da festa, Ricardo apareceu de surpresa na minha casa. A gente conversou um pouco sobre jogos e depois ele me falou de um fórum que ele tinha descoberto ao pesquisar sobre aumento de altura na internet. Antigamente, os fóruns eram tipo os grupos de Facebook e WhatsApp de hoje em dia. Segundo ele, neste fórum também tinha pessoas insatisfeitas com a altura e que sofriam com autoestima baixa também. Ricardo me disse que seria bom se eu conversasse com eles para desabafar e poderia me sentir um pouco melhor. Neste fórum, eu descobri que eu não era o único com esses problemas. Tinha várias pessoas insatisfeitas procurando por soluções e compartilhando como se sentiam. Quando compartilhei minha história e quanto de dinheiro eu gastei com o meu tratamento, eu fiquei muito surpreso. Muita gente havia passado pelas mesmas coisas que eu passei. Para eles, um dos maiores inimigos dos baixinhos eram os médicos e a indústria farmacêutica. Eles me abriram os olhos e me mostraram que os médicos só querem nos vender consultas e tratamentos longos e caros. Veja o quanto eles ganham de dinheiro com isso. A indústria farmacêutica faturou 69,5 bilhões em 2017, valor 9,4% superior ao ano anterior. A alta foi puxada pela venda de medicamentos genéricos e biológicos. Ou seja, a indústria farmacêutica fatura bilhões de reais nos vendendo remédios que na maioria das vezes tratam apenas dos sintomas e não vai na raiz do problema para tratar as causas e nos dar a solução definitiva. Então, quanto maior o tempo que a gente fica no tratamento de algum problema e gastando com médicos e medicamentos, melhor é para eles. Muita gente já tinha passado por isso e estava um nível acima. Eles procuravam e falavam de outras formas de aumentar a altura. Conversando com eles, eu vi que havia outras soluções que nunca nem passou pela minha cabeça. Neste momento, eu decidi virar o jogo e fazer o que tinha que ser feito. Ficava horas e horas na internet, procurando por soluções naturais,
ou alternativas diferentes para crescer. Como na época a internet não era tão forte como é hoje, havia poucas informações disponíveis e percebi que praticamente todos os sites e blogs brasileiros seguiam a mesma linha de raciocínio dos médicos. Então, fiz algo diferente dos meus amigos do fórum. Comecei a pesquisar em sites estrangeiros também. Foi aí que eu vi que havia uma luz no fim do túnel. Encontrei muita gente, inclusive médicos e estudos científicos, falando sobre aumento de altura. Repare nessa imagem, o osso da esquerda é de uma pessoa com menos de 21 anos e tem um espaço oco onde o osso ainda pode crescer. E na imagem da direita, o osso já se fundiu e não pode mais crescer. Então, é um fato indiscutível que depois que a epífise dos ossos se fecham, a glândula pituitária para de secretar o HGH, que é o hormônio do crescimento. E não há mais chance dos nossos ossos crescerem. Exceto em alguns casos específicos, isso é um fator genético do nosso corpo. E as epífises geralmente se fecham aos 21 anos de idade. Esse é o argumento que os médicos usam para afirmar que só podemos crescer até os 21 anos de idade, mas eles nunca nos mostram que temos outras opções. Pesquisando mais a fundo sobre nossa genética, eu descobri que, ao contrário do que todos pensam, a genética não é o que vai determinar 100% da nossa altura. O fator genético é responsável por apenas 80% da nossa altura, e os outros 20% se faz com fatores internos e externos que não dependem da genética. E já que a minha genética não foi o suficiente para que eu crescesse, eu concentrei toda a minha pesquisa nos 20% que eu sabia que ainda poderia ter resultados. Foi quando me deparei com os costumes e os hábitos dos holandeses, que são as pessoas mais altas do mundo, como mostra esta matéria do Globo.com que diz: os holandeses são as maiores pessoas da Terra, condição explicada pelas condições ambientais favoráveis, mas também por meio da seleção natural. Sugere estudo publicado na quarta-feira, dia 7, pela revista científica britânica Royal Society. Uma holandesa mede em média cerca de 1,71 metros e um holandês 1,84, mas nem sempre foi assim. A Holanda tem uma história notável em relação ao tamanho da sua população. Segundo o estudo que aponta que os holandeses já foram os menores da Europa no século XVIII, com um tamanho de cerca de 1,65 centímetros. Crescimento de 20 centímetros. Ao longo dos últimos 150 anos, os holandeses tiveram um crescimento de 20 centímetros. A título de comparação, os americanos cresceram 6 centímetros no mesmo período. Responsável pelo estudo, Gert Schupp, especialista em saúde da população da London School of Hygiene and Tropical Medicine, lembra que, de maneira geral, o tamanho é amplamente hereditário. A superioridade holandesa em tamanho é atribuída a fatores ambientais, diz a pesquisa, citando uma dieta adequada, incluindo o alto consumo de produtos lácteos e acesso aos serviços de saúde. Mas o ambiente não explica tudo. É possível que a seleção natural tenha agido com o contexto ambiental para favorecer a média de altura elevada entre os holandeses, aponta o estudo. Como podemos ver, a alimentação e o estilo de vida saudável interferem fortemente na nossa altura. O fato de um país inteiro aumentar em média 20 centímetros a altura de toda a sua população em poucos anos é realmente incrível. Vamos destacar que os pesquisadores citam a dieta como um dos principais motivos dos holandeses crescerem tanto. E a seleção natural que ocorreu no país também teve um papel importante no crescimento da população. Nessa matéria da BBC, explica melhor o que foi essa seleção natural e por que isso também ajudou no crescimento dos holandeses. A matéria fala da atração sexual. Pessoas mais altas costumam exercer mais fascínio. Praticamente todos os estudos científicos dedicados ao tema concluíram que tanto homens quanto mulheres altos geralmente são considerados mais atraentes. O que levou os homens mais altos a conseguirem atrair mais as mulheres e terem filhos? E como os filhos geralmente seguem os 80% da genética dos pais, eles tinham grandes chances de serem altos também. Neste trecho diz: a estatura e a atração sexual. Isso pode ter a ver com quem nos atrai sexualmente. A altura é um fator levado em consideração na forma como consideramos homens e mulheres atraentes. Ainda que não seja algo preponderante, homens altos têm uma vantagem sobre os mais baixos para serem considerados bons parceiros para casar, diz Stope. Segundo essa seleção natural, os homens mais baixos têm menos chances de atrair o sexo oposto.
Essas matérias são recentes, mas na época não havia tanta informação como é hoje. Tudo que eu encontrava, eu dividia com o pessoal do fórum para a gente discutir sobre o assunto e testar também. Agora, preste atenção nessa imagem. Uma má postura pode te deixar 5 centímetros menor, ou até mais em certos casos. A nossa postura desempenha um grande papel em nossa aparência e como somos percebidos, e pode indicar o nível de confiança e o humor de um indivíduo. Ela também desempenha um papel significativo em ajudar a aumentar a altura. A postura ideal é uma posição ereta, com os ombros para trás e uma ligeira curva na parte inferior da coluna. Uma postura relaxada te deixa visivelmente mais baixo e menos impressionante. Corrigir isso certamente ajudará nos seus resultados. Como você pode perceber, ao longo dos anos eu fui descobrindo e aplicando na prática vários conhecimentos e técnicas essenciais para o crescimento. Mas também encontrei e dispensei muitas informações sem sentido e técnicas malucas que eu tive muito trabalho para testar e filtrar. Uma das descobertas mais incríveis veio de um artigo científico que diz que estamos em uma luta diária com a gravidade do nosso planeta. Neste artigo explicava que a gravidade está constantemente compactando o nosso corpo em direção ao solo. O mesmo diz nessa matéria. Todo mundo sempre quer mudar pelo menos uma coisinha no próprio corpo, não é mesmo? Quem é muito magro quer engordar, quem é gordo quer emagrecer e, claro, quem é baixo costuma sonhar em ficar mais alto de alguma forma. A boa notícia para quem faz parte desse último time é que, embora pareça impossível, é possível ganhar alguns centímetros a mais na altura. Quando você está dormindo, por exemplo, você fica um pouco mais alto. Por outro lado, durante o dia, sua coluna vertebral encolhe um pouco devido ao peso do corpo e à própria força da gravidade. Por conta desse detalhe, preparadores físicos garantem que alguns exercícios feitos diariamente podem fazer com que qualquer pessoa fique mais alta em apenas alguns dias. O segredo, como você vai ver, é sempre alongar a coluna vertebral e trabalhar a flexibilidade. Ou seja, quando você está sentado ou em pé, a gravidade vai agir no seu corpo no sentido vertical. Assim, o seu corpo está sendo puxado para baixo e isso faz com que as suas articulações juntas e ossos se comprimem. Este era um conceito diferente, mas no próprio artigo dizia que podia provar com um teste bem simples. E você pode fazer o teste também, assim como eu fiz, com apenas 2 passos. Primeiro passo, tire sua medida pela manhã assim que você se levantar da cama. No meu caso, eu tinha 1,61 de altura pela manhã. Segundo passo, no mesmo dia você vai simplesmente tirar sua medida à noite antes de dormir. E amigo, não fique espantado, pois você vai estar de 1 a 2 centímetros menor à noite em comparação à manhã do mesmo dia. Eu fiz esse teste e à noite eu me surpreendi. Eu estava com apenas 1,59 de altura, isso mesmo. Durante o dia eu perdi exatos 2 centímetros por causa da compactação causada pela gravidade e os impactos do corpo com o solo. Agora imagine o tanto que você deixou de crescer durante toda a vida por causa da compactação diária. O seu corpo simplesmente tenta crescer o máximo que poderia crescer, mas a gravidade o impede. Os discos da coluna são os que mais sofrem com a compactação e podem trazer problemas secundários. Veja, esse aqui é um disco saudável, do tamanho normal, sem sofrer com a compactação da gravidade. Neste disco já podemos ver os efeitos da compactação e o disco está degenerado. Neste caso, o disco compactado teve uma protusão e se transformou em uma hérnia de disco. Este aqui é um disco completamente compactado pela gravidade. Repare que ele está bem mais fino que o disco normal. Isso faz com que perdemos vários milímetros em cada disco, o que nos deixa vários centímetros menor. E aqui podemos ver que a compactação deixou a coluna com o famoso bico de papagaio. Todas essas alterações nos discos da coluna podem trazer muitas dores e desconforto, além de nos deixar mais baixos. Para resolver este problema, eu encontrei vários artigos sugerindo exercícios e alongamentos específicos que alongam o corpo nas juntas e articulações, além de deixar os discos da coluna saudáveis, do tamanho normal e nos fazendo ficar mais altos. Segundo todas as matérias e estudos científicos, o exercício e alongamento é extremamente crucial para ganhar uma boa altura, pois o crescimento é estimulado quando o corpo está sendo exercitado e esticado. Os alongamentos liberam a tensão nas juntas do corpo e nas costas,
o que permite que todo o seu corpo e coluna se estique ao máximo e ocorre a descompactação. Testamos vários tipos de alongamentos e exercícios, alguns eram muito bizarros e outros não geravam nenhum efeito. Mas com o tempo a gente foi separando o joio do trigo e encontrando os melhores que davam resultados de verdade. Além dos exercícios, as atividades esportivas como ciclismo, natação e basquete também podem ajudar no aumento da altura. São esportes que forçam o corpo a se esticar constantemente, o que gera quase o mesmo efeito dos alongamentos. Repare como eles estão sempre esticando o corpo e têm os braços e o corpo bem alongados. Como você está vendo, são vários fatores externos e internos que não dependem da genética. A cada descoberta era uma surpresa. Eu dividia tudo o que aprendia com o Ricardo e com meus amigos do fórum que também pesquisavam sobre o assunto. Eu e mais 8 pessoas estávamos testando tudo o que descobrimos. Formamos ali uma verdadeira comunidade de umas 15 pessoas com a esperança de ficar mais altas e mudar de vez o rumo da nossa vida. Foi um período que minha depressão tinha sumido, porque eu tinha um propósito, uma missão de minha vida e meu amigo Ricardo me ajudou muito. Apenas ele sabia desse meu desejo de ficar mais alto. Ao final de 8 meses, sobraram apenas 5 pessoas colocando em prática. A gente tirou fora tudo que não funcionava de fato, após testar e focava apenas no que dava resultado em qualquer um de nós, mesmo que fosse o mínimo. Foram 8 meses pesados, a gente gastou muito tempo pesquisando e mais tempo ainda aplicando tudo, mas valeu muito a pena. Vamos aos resultados destes 8 meses. Rubens cresceu mais 2,5 cm, Marcos foi o que mais cresceu, ganhou 3,3 centímetros. Os outros eu não lembro ao certo, mas cresceram menos de 2 centímetros. Eu cresci exatos 3 centímetros. Isso mesmo, eu fui de 1,61 para 1,64 de altura. Para algumas pessoas, 3 centímetros pode parecer pouco e para outras, muito. Para mim, não era pouco e nem muito, mas sim uma incrível descoberta que mudou definitivamente o rumo da minha vida no momento certo. Nós compartilhamos os resultados e, como fizemos para todos do fórum, foi uma loucura. Não só eu, mas todos ganharam uma nova oportunidade na vida. O fato é que todos que colocaram em prática tiveram ótimos resultados. Com o tempo, a internet foi crescendo e os fóruns foram dando espaço a novas redes sociais e nós perdemos contato aos poucos. Eu continuei pesquisando e consumindo conteúdos, estudos científicos e materiais estrangeiros. Eu tinha certeza que poderia crescer bem mais de 3 centímetros. Eu testava todos os novos conhecimentos por algumas semanas e fiz vários testes. Descartei tudo que não dava resultado e aprimorei tudo que realmente funcionava na prática. Algo realmente incrível aconteceu. Pouco mais de 2 anos depois e de vários testes, com 25 anos eu havia ganhado no total de 12 centímetros de altura. Eu fui de 1,61 para incríveis 1,73 de altura. Minha vida se transformou da água para o vinho. Foram várias mudanças no meu corpo e no meu modo de pensar e agir. As mulheres realmente começaram a reparar mais em mim. Eu ganhei mais confiança, me sinto mais seguro de mim mesmo e é muito mais fácil estar em um ambiente cheio de amigos e conhecer novas garotas. Tanto que hoje namoro a mulher mais linda desse mundo. Os apelidos e a depressão simplesmente sumiram. Hoje eu me sinto mais forte, confiante, sou respeitado pelos meus amigos e pelos colegas de trabalho. Até voltei a jogar futebol. Não sou nenhum camisa 10, mas com 1,73 de altura ficou um pouco mais fácil, né? Esses 12 centímetros a mais de altura realmente me tirou do fundo do poço e me deu uma vida nova. Nos últimos meses, eu venho pensando bastante como seria a minha vida se eu ainda fosse baixinho. Eu com certeza estaria sem autoestima nenhuma e muito infeliz. Eu sei que esta pode ser a sua situação atual e a de milhares de pessoas que sofrem em silêncio. Mas eu quero verdadeiramente que você que sofre com a baixa estatura tenha esta mesma transformação que eu tive. Já passei por tudo que você está passando e sei como te ajudar. Por isso, depois de tanto refletir sobre o que seria minha vida se eu não tivesse encontrado essas técnicas, eu decidi ajudar outras pessoas com todo este conhecimento acumulado ao longo de anos. Eu juntei todos os métodos e técnicas que eu realmente testei em mim mesmo e vou te passar tudo o que eu aprendi passo a passo. E tenho certeza que você também vai ter resultados incríveis, como todas as pessoas que aplicaram o método. Veja como é transformador. Oi pessoal, meu nome é Thiago Santos. Então galera, hoje eu vim aqui contar para vocês como que eu consegui aumentar minha altura, minha estatura aí em 5 centímetros dentro de 1 mês e meio. Bom,
Eu tinha 1,67 de altura. A minha altura sempre me incomodou, né? Um pouco aí. E eu já tinha até comprado algumas palmilhas, aquelas palmilhas que aumentam a altura da gente coloca no sapato. Mas não é todo calçado que dá pra usar, né? Até ajuda, só que não é todo calçado que dá pra usar. Chinelo, por exemplo, se for andar de chinelo, você já perde ali a estatura e tal. E eu já tinha tentado também usar remédio, tomar remédio, eu comprei alguns remédios aí. E minha estatura não mudou. Ele já vem me incomodando há algum tempo. E eu procurei na internet, pesquisei como aumentar a altura. E eu vi um site prometendo que você ia aumentar 12 centímetros de altura em 2 meses. Aí eu comprei. Eu comprei isso, pessoal, já tem mais ou menos 1 mês e meio que eu comprei, que eu tô testando. E minha estatura foi de 1,67 para 1,72, ou seja, eu ganhei 5 centímetros de altura comprovado. Eu fui na farmácia medir aquele negócio que faz certinho aqui na cabeça, descalço. E essa semana eu fui lá e medi de novo. E acho que nem precisava. E se eu fui lá só para me saber exatamente quanto que eu tinha crescido, porque no meu dia a dia mesmo dá pra ver a diferença. Minha esposa tinha praticamente a mesma altura que a minha. Ela não tinha medido certinho não, mas é praticamente a mesma. Agora já dá pra ver a diferença. Ela também já viu a diferença. Eu já comecei a olhar ela um pouquinho meio de baixo assim, até vi que dando azia com ela. E agora, inclusive, ela falou que vai tentar fazer comigo os exercícios e tal que eu comprei lá. E esse método, essa fórmula de crescimento são e-books, são livros digitais que a gente compra e recebe pelo e-mail, de alimentação, de exercícios, é tudo natural, não tem remédio, não tem risco para a saúde, não tem nada, é tudo bem natural mesmo. Roupas, dicas de roupas que a gente pode estar usando. Eu gostei bastante dos exercícios, eu acho que foi o que fez diferença para mim, porque eu fiz praticamente foi os exercícios. Minha alimentação eu não consegui mudar tanto, inclusive agora se minha esposa for fazer também, a gente vai conseguir, porque praticamente ela que faz, né, tudo. Aí a gente vai conseguir conciliar a alimentação também. E eu creio que a gente vai poder ter um aumento de altura e de estatura melhor, aliando a alimentação junto com os exercícios que a gente aprende. E pessoal, o e-book, o livro lá digital que a gente recebe é bem simples de ler. Eu já tinha até estudado na internet algumas coisas, algumas leituras aí de médicos e tal, mas o pessoal complica muitas coisas e eu nunca levei adiante. E agora com esse e-book, ele tem as figuras certinhas, os exercícios, explicando tudo certinho. Eu gostei muito mesmo, pessoal, eu recomendo. E outra coisa, eu já tenho 29 anos, hoje eu tenho 29 anos. O pessoal, como eu tinha estudado aí, o pessoal geralmente fala que a gente para de crescer aos 20 anos de idade. Então, crescer depois dos 21 anos de idade é bem difícil, só com remédio mesmo, hormônio, cirurgia, tem muitas coisas aí na internet. Mas esse foi o melhor modo. Eu leio que eu faço exercício em casa mesmo, 10, 20 minutinhos por dia, é bem rápido mesmo. E o resultado é bem satisfatório. Agora eu vou empenhar mais, igual eu falei, ajustar a alimentação e eu creio que eu vou poder crescer um pouco mais. E fez muita diferença para mim, pessoal. Eu vim gravar esse vídeo aqui foi porque, inclusive, eu tinha até visto um vídeo de um rapaz falando desse curso aí, desse método, desse e-book aí, e foi o que me levou a comprar. Então eu resolvi vir aqui gravar também, porque às vezes alguém pode se inspirar também no meu depoimento e comprar também e mudar a vida, porque só a gente que é baixinho sabe a diferença que faz. Fala galera, beleza? Meu nome é Wagner. Eu vim aqui compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive, né? Sobre questão de altura, né? De como alcançar uma estatura melhor. Eu já buscava há algum tempo alguma solução para o meu problema, não encontrava, perdia muito tempo pesquisando, sempre era coisas muito soltas, tinha que pegar uma parte ali, outra aqui, nunca tinha o resultado que eu precisava. Então eu encontrei um amigo que também compartilhava do meu mesmo problema, né, da questão da estatura, também se senti chateado, né? Eu acho que todo mundo que se considera baixo, né, não é feliz com isso.
sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu vim aqui mais para compartilhar essa experiência, porque me ajudou, pode ser que ajude alguém aí. Então, assim, eu descobri o método, né, através desse amigo, como eu estou falando para vocês, e como eu consegui o resultado, eu acho que é válido a gente compartilhar. Mas, enfim, sem enrolação, o método, ele ensina para a gente a questão de alguns exercícios, né, que é muito fácil de fazer, a gente faz em casa, e não precisa ter aparelhos, né, igual a academia, não, você consegue fazer em casa tranquilamente. Também ajuda com a questão de alimentação, dá dicas de alimentação, até dicas de moda, né, de como se vestir para aparentar uma estatura maior. E são e-books, né, digitais que você vai estar adquirindo, e é muito tranquilo você estar estudando e praticando, e eu tenho certeza que se você praticar, assim como eu, você também vai ter resultado. Quando eu conheci o e-book, que eu comecei a praticar os exercícios, eu tinha 1,68, né? Com pouco mais de um mês eu medi e já cheguei no meu 1,73, se eu não me engano, né? Tem mais ou menos umas 2 semanas que eu fiz a minha última medição, acredito que já deve ter melhorado. Eu busquei essa alternativa porque sempre tive esse problema, como eu estou dizendo para vocês, mas isso agravou quando eu conheci minha esposa, né? Porque minha esposa já tinha 1,72, então assim, naturalmente já apresentava que ela era mais alta e isso me deixava incomodado, né? E até ela mesma, ela não gostava também de ter essa aparência maior que a minha. Então assim, hoje a gente está meio que empatado ali, eu fico até brincando com ela. E isso ajudou muito, até principalmente porque a pessoa, né, o homem sabe que quando vai sair com a mulher aí, a mulher gosta de usar um salto, né, para avacalhar mais ainda, isso prejudica mais ainda a gente, né, mas aí, fazendo o exercício aí, eu acredito que rapidinho eu vou alcançar esse equilíbrio aí entre nós dois. Isso melhorou muito a minha autoestima, eu tinha dificuldade na adolescência, às vezes, para tá, né, até me relacionando, né, tentando chegar com, sei lá, alguns amigos, em outras meninas também, eu não tinha coragem, devido a eu achar que eu era inferior por causa da estatura, isso mexe com o emocional da gente. Mas assim, é só uma dica, e quem quiser, né, tá conhecendo, tem uma garantia, então até por isso eu tive mais coragem, porque eu sou meio desconfiado de estar adquirindo essas coisas, pela internet principalmente, mas eu não me frustrei, me ajudou muito, então acredito que vocês também vão ter o resultado que eu tive. Certo, pessoal? Então, valeu! Incrível, né? Isso é um fato. Todas as pessoas que aplicaram tiveram resultados. Eu transformei este conhecimento em e-books, que são livros digitais que você pode estar lendo no seu próprio celular, tablet ou computador. Basta baixar, clicar no botão abaixo para adquirir e começar a aplicar agora mesmo. Adquirindo agora, você vai ter acesso total a todo este conhecimento que eu chamei de Fórmula de Como Ficar Mais Alto 2.0, que é composto por 3 e-books. No e-book número 1, você vai ter uma breve introdução sobre a Fórmula 2.0 e como seguir com o programa. No segundo e-book, chamado Método Completo, você vai aprender como preparar sua mente e se desfazer das crenças limitantes, tudo sobre os hormônios do seu corpo, vou te mostrar o que você está fazendo todos os dias que está matando o seu crescimento e te deixando mais baixinho, o que fazer para crescer depois dos 21 anos, vamos desvendar cada centímetro da coluna e ver como tirar vantagem da compactação do corpo, como descansar e dormir bem, fazendo com que seu corpo cresça mais enquanto você dorme e muito mais. Então, resumindo, eu vou te revelar todos os fatores que influenciam na sua estatura. No terceiro e-book, chamado Exercícios Explicados, você vai aprender os melhores exercícios e alongamentos que são super específicos para o ganho de estatura. Para ajudá-lo, eu vou te passar a rotina que eu desenvolvi e apliquei em mim e em várias pessoas com resultados incríveis. Eu dividi essa rotina em 8 semanas e a chamei de cronograma de 8 semanas. A rotina já vem com os exercícios corretos de cada dia e os horários definidos, de forma que você apenas precisa começar a aplicar agora mesmo. Basta clicar no botão Eu Quero Ficar Mais Alto logo abaixo e começar a crescer. E comprando agora, você leva de bônus mais 3 e-books. Esses 3 e-books bônus com certeza farão toda a diferença na hora de alcançar aqueles centímetros tão preciosos. Você vai receber de bônus o e-book Nutrição Revelada, onde você vai aprender todos os fundamentos da dieta adotada pelos holandeses que fizeram com que eles crescessem 20 centímetros na média da população. Você vai ter acesso a todas as vitaminas e minerais que te farão ganhar vários centímetros. Vou te fornecer os alimentos chaves
para que seu alimento diário se torne um combustível de crescimento, qual o suplemento certo que funciona e vai te fazer crescer de verdade. E de quebra, vou te dar de bandeja a minha receita secreta do coquetel especial caseiro de HGH, que vai aumentar em até 300% os níveis do hormônio de crescimento do seu corpo. O coquetel é de fácil preparo e com ingredientes bem fáceis de encontrar. Este e-book e todo o seu conhecimento é vendido separadamente por R$ 67,00, mas hoje você leva de graça. Vou te dar também de bônus o e-book Moda Descomplicada, que vai te revelar todos os truques que os atores de Hollywood baixinhos usam para parecerem mais altos do que na verdade são. Como é o caso do Tom Cruise, que já foi chamado de Nanico. Nessa matéria diz que ele tem 1,70 de altura. Para uma super celebridade é muito pouco, mas como ele faz para disfarçar? No lançamento do filme Contra-Explosivo em Tóquio, o querido aparece nas fotos quase da mesma altura de Cameron Diaz. Detalhe, Cameron tem 1,75 de altura e ainda usava salto de uns 15 centímetros. Estranho, né? Na foto, Tom Cruise aparenta estar do mesmo tamanho que Cameron Diaz, que é 5 centímetros mais alta que ele, e ainda estava usando um salto de 15 centímetros. Ou seja, Tom Cruise está aparentando ter 20 centímetros a mais do que realmente tem. Essas técnicas secretas podem ser usadas tanto para homens quanto para mulheres. Este e-book é vendido separadamente por R$ 47,00, mas comprando a Fórmula 2.0, agora você leva de graça. Você vai receber também o e-book Biokinesis para crescer. A Biokinesis são áudios com mensagens subliminares que são enviadas ao cérebro. A Biokinesis pode ser considerada uma ciência ainda não comprovada, porém muitas pessoas afirmam ter conseguido realizar vários objetivos com ela, inclusive o aumento de altura e cura de doenças. E eu vou te mostrar como usar a Biokinesis corretamente ao seu favor para crescer. Agora, imagine a seguinte situação. Você quer ficar mais alto e sabe como sua vida seria muito melhor sendo mais alto. Com isso, você não segue o meu conselho, comete o mesmo erro que eu cometi e vai procurar um endocrinologista. Afinal, é a especialidade que trata de hormônio e crescimento. Chegando na consulta, você fala do seu desejo de ficar mais alto. Na melhor das hipóteses, ele irá te pedir um monte de exames para ver se suas epífises ósseas se fecharam ou se há alguma chance dos seus ossos ainda crescerem. Caso você seja novo, provavelmente ele vai te indicar algum tratamento à base de hormônios sintéticos, o que vai ocasionar em diversos efeitos colaterais. Mas talvez, e só talvez, te faça crescer mais 1 ou 2 centímetros. Se você for mais velho, das duas uma. Ou o médico vai dizer que é impossível crescer, ou, em último caso, sugerir que procure um cirurgião que faça uma cirurgia estética para aumento de membros. Essa cirurgia, que foi inventada no ano de 1962, ou seja, quase 60 anos atrás, se chama técnica de Lizarov. Essa cirurgia traz grandes riscos para a saúde e você ficaria sem andar por mais de 1 ano inteiro. A recuperação é bastante dolorosa e ainda por cima tomaria medicamentos pesados e caros por todo esse período de tempo. Bom, eu com certeza não me submeteria a todo esse sofrimento. E você? Pois é, agora vamos analisar tudo isso. Só uma consulta particular com um médico bom não sai por menos de R$ 400,00. Se por acaso ele pedir apenas alguns exames simples, você ainda vai gastar cerca de R$ 350,00 a mais. Se parar por aí, já são R$ 750,00. Na maioria dos casos, ele vai te indicar o tratamento hormonal, que vai te custar no mínimo R$ 900,00 por mês, gerando resultados bem pequenos ou nenhum. E se no seu caso ele te indicar a cirurgia e você estiver disposto a todo o sofrimento do processo, esteja preparado. Entre custos com hospital, médico, aparelhos e medicamentos, você terá que desembolsar facilmente mais de R$ 70.000. Bom, eu sei que não é todo mundo que tem ou está disposto a pagar esse preço e ainda por cima dedicar grande parte do seu tempo a isso. Você quer apenas crescer alguns centímetros e agora você já sabe que existem formas mais simples, inteligentes e baratas para isso. Agora você tem apenas 3 opções. Opção 1, continuar como está. Eu sei que você percebeu o quanto ficar mais alto vai transformar a sua vida para melhor. Mas se você não tomar a decisão correta agora, você vai continuar baixinho, sem confiança e infeliz com você mesmo. Opção 2, tentar fazer por conta própria.
você pode procurar testar tudo que já testei desde o início da minha jornada até aqui. No total, eu já gastei cerca de R$15 mil com consultas, exames e o próprio tratamento hormonal que não me deu o resultado. Além de várias despesas extras que veio desse tratamento. Fora as horas que eu passei pesquisando durante mais de 6 anos em diversos sites do mundo e os vários testes que eu e meus amigos tivemos que fazer para ter certeza do que realmente trazia resultados e o que era só balela. Sim, você pode tentar. Meus mais sinceros, boa sorte se decidir ir por este caminho. Opção 3. Pegar o atalho e economizar tempo e dinheiro. Mas é claro que existe uma opção melhor, e você sabe disso. Eu coloquei todo esse conhecimento de anos em um guia prático, de fácil leitura e entendimento. Você pode baixar agora e em menos de 2 minutos já pode começar a sua jornada de crescimento. Estes e-books estão em formato de PDF para que você possa baixar em poucos minutos, independente de onde você estiver, e dar os primeiros passos para uma vida nova. Agora eu vou te dar um aviso importante. Se você está procurando uma fórmula mágica no qual você deita num dia e acorda no outro mais alto sem fazer nada, ou ainda se você é apenas um curioso ou curiosa, peço que não adquira o Fórmula de Como Ficar Mais Alto 2.0, pois eu odiaria saber que algumas pessoas não estão comprometidas ou não estão fazendo por merecer. Mas se você chegou até aqui, eu sei que você está realmente disposto a ficar até 12 centímetros mais alto seguindo os passos simples da Fórmula 2.0. Eu te garanto que será a melhor decisão da sua vida. Deixa eu te perguntar, quanto tudo isso vale para você? Quanto vale ter em mãos o caminho certo, explicado passo a passo, para te deixar mais confiante, forte e seguro? Te fazer perder o medo de conversar com mulheres, ser mais respeitado e elevar sua autoestima? Bom, o valor de tudo isso que eu já disse ultrapassa facilmente o valor de R$5 mil. Mas eu sei que esse valor é inacessível para a maioria dos brasileiros. Então você não vai precisar investir R$5 mil para crescer. Nem os R$2 mil que seria o valor de apenas um mês de tratamento hormonal mais as despesas extras. Nem mesmo os R$400 que é o preço de uma consulta hoje. Muito menos os R$247 que era o valor que eu pretendia de fato cobrar pelo valor que a fórmula de Como Ficar Mais Alto 2.0 completa tem. Eu vou te dar a oportunidade de adquirir a fórmula completa com todos os bônus para você começar de fato a mudar a sua vida agora e já ter resultados em poucas semanas por um valor simbólico de apenas R$ 97. Sim, eu sei que é muito barato, eu quero simplesmente poder ajudar mais pessoas que também sofrem por ser baixinhos. Eu já passei pelo que você está passando e sei o quanto é difícil. Esse valor é acessível para todo mundo e te dá a chance de começar hoje mesmo a ficar mais alto. Pense, quanto custa perder a garota que você está afim para um cara mais alto? Continuar frustrado, se sentindo fraco, inferior, ser chamado por apelidos e com baixa autoestima. Não perca tempo, aproveite agora essa oportunidade. Não importa se você está vendo este vídeo no celular, tablet ou computador, você pode garantir o seu acesso à fórmula de Como Ficar Mais Alto 2.0 agora. Clique no botão abaixo, sim, eu quero ficar mais alto, e você será direcionado para a plataforma de pagamento mais segura e confiável do Brasil, especializada em produtos digitais, te permitindo dividir este valor em até 12 vezes, o que daria menos de um lanche por mês. Tudo isso com total segurança e anonimato. Ninguém vai saber que você está adquirindo um produto para aumento de altura. Afinal, eu sei como é difícil expor isso para as pessoas. Ao finalizar sua compra, tudo vai ser enviado para você digitalmente. Todas as instruções de acesso vai chegar diretamente no seu e-mail. Nem mesmo na fatura do seu cartão vai aparecer que você comprou um produto de aumento de altura. Como eu disse, tudo simples, rápido, seguro e com total anonimato. Ufa, agora sim, não foi fácil nem barato juntar todas essas informações, mas eu estou muito feliz e já fiz a minha parte. Agora você precisa tomar essa decisão. Você pode adquirir agora o Fórmula de Como Ficar Mais Alto 2.0 com todos os bônus clicando no botão logo abaixo. Ou você pode continuar angustiado com sua altura, infeliz e com a autoestima baixa. Se tem uma coisa que eu aprendi é que, se você não decidir mudar agora, é provável que nunca mais mude. Aumente agora a sua autoestima, seja notado, seja mais respeitado e diga adeus aos apelidos indesejados. Clique agora no botão abaixo e finalize sua compra. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Isso mostra que você está realmente comprometido e quer de fato ficar mais alto.
E desejo muito sucesso na sua jornada que começa agora, quando você clicar no botão abaixo e começar a crescer. Até mais!